Argentina pelas eliminatórias da Copa apontou a presença de uma substância proibida. Os detalhes do caso, o drama do Peru, as vésperas da decisão da vaga na Copa e a linha de defesa que o Guerreiro vai usar, você vê agora na reportagem do Eric Faria. Um momento histórico para ele e para milhões de peruanos. Cantar e ouvir o hino nacional no estádio La Bombonera, minutos antes de começar uma partida importantíssima contra a Argentina, na penúltima rodada das eliminatórias. O país e o grande ídolo juntos atrás de um sonho. Voltar a uma Copa do Mundo depois de mais de 3 décadas. Mas aquele empate por 0-0, tão importante, hoje deixou um sabor amargo que as grandes derrotas proporcionam. Um sentimento de perda, tipo aquele que nós tivemos quando ganhamos da Colômbia na Copa de 2014, mas vimos a lesão de Neymar tirá-lo do restante da competição. Ajoelhada nas costas do Neymar. A punição preventiva de 30 dias aplicada a Guerreiro pela FIFA impede que o maior artilheiro da história da seleção peruana dispute a repescagem contra a Nova Zelândia nos próximos dias 11 e 15 desse mês. Julinho, ex-jogador brasileiro e grande ídolo no Peru, mora há quase 30 anos em Lima. Ele gravou um depoimento pra gente falando do clima de tristeza da população. Paulo Guerreiro hoje é uma das maiores esperanças do futebol peruano, que esperou tanto para classificar para o Mundial, está à porta de uma classificação. Parte do público está assustado, outra parte do público tem a esperança de que seja uma informação errada. Lamentavelmente, se isso for verdade, se realmente aconteceu a suspensão de Paulo Guerreiro, o Peru perde e perde muito. As capas dos jornais ilustram o drama, tragédia. Manifestações de apoio dão o tom de como o assunto é tratado no país. Até o presidente da República, Pedro Pablo Kuczynski, falou sobre o assunto publicamente e disse que torce pelo jogador. Aos 33 anos, Guerreiro estava muito perto das partidas mais importantes da sua vida. Agora, terá que jogar pela sua defesa. O Globoesporte.com informou em primeira mão que o exame antidoping realizado na noite do último dia 5 de outubro em Buenos Aires acusou a presença de benzoilecgonina, o principal metabólito da cocaína. É uma substância estimulante, a gente costuma dizer S.6 estimulante, está na lista de substâncias e métodos proibidos da UADA. Então, é uma substância que implica em 4 anos de suspensão. O Esporte Espetacular apurou com uma fonte próxima ao caso que só há 2 formas dessa substância ter aparecido no exame do jogador: o uso da droga ou o consumo de chás derivados da folha de coca, comuns no Peru até com fins medicinais. Você certamente já ouviu falar de atletas de outros esportes que também tiveram exames de antidoping com a mesma substância. O lutador de MMA John Jones e o medalhista de ouro cubano Javier Sotomayor, por exemplo. Mas pessoas próximas a Guerreiro garantiram que ele não se drogou. Um atleta que já foi testado inúmeras vezes e em inúmeros campeonatos, né, já tendo participado, inclusive, de campeonatos mundial, final de campeonato mundial, isso tudo é levado em consideração a procedência, a idoneidade do atleta. O Flamengo, que também perdeu o Guerreiro até o fim da temporada, divulgou um comunicado exaltando a conduta profissional dele. E ontem, os jogadores da seleção publicaram nas redes sociais uma foto com o capitão. Esse apoio dos companheiros conforta, mas nesse momento, Guerreiro também precisa da ajuda dos dirigentes peruanos. Desde sexta-feira, os médicos do Flamengo e o próprio atacante vinham pedindo para que a federação enviasse aqui para o Brasil a relação de todos os remédios receitados para ele antes da partida contra a Argentina. Como não recebeu nenhuma resposta, Guerreiro, acompanhado do seu advogado, viajou nesse domingo para Lima para buscar pessoalmente esses documentos. O staff do atacante já pediu a abertura da amostra B, que funciona como contraprova. O resultado será conhecido nessa semana. Foi solicitado também
um relatório analítico do exame, que será avaliado por um bioquímico contratado pela equipe de defesa de Guerreiro. O prazo é um pouco maior, de 5 a 10 dias. A partir daí, os advogados podem pedir uma audiência na FIFA com a presença de Guerreiro. Já o julgamento acontecerá em sessão fechada. E este é o momento que o jogador tem para elaborar com calma todos os passos da sua defesa, tentar explicar de maneira bastante transparente, bastante clara e objetiva de onde veio essa substância. A última etapa da defesa será tentar mostrar que Guerreiro consumiu chá de coca por causa de um forte resfriado e dores no corpo na semana da partida. Em 93, o ex-goleiro da seleção brasileira Zete foi absolvido mesmo depois de o exame mostrar a presença de metabólitos de cocaína. Ele alegou ter consumido chá de coca para minimizar os efeitos da altitude de La Paz, na Bolívia. Como a legislação ficou mais severa, a chance de se livrar de uma pena atualmente é bem menor. Ele pode ter ficado doente e ter precisado usar alguma substância proibida. Agora, todos os jogadores do futebol, quando precisam usar uma substância que está na lista de substâncias proibidas da UADA, e essa lista é amplamente conhecida pelos colegas médicos, inclusive, todo jogador nessa situação, ele solicita a autorização da utilização do referido medicamento. Os médicos peruanos afirmaram que só prescreveram antibióticos e analgésicos e que conhecem muito bem as regras de doping. Em Lima, o pai de Guerreiro está revoltado com a situação e com os dirigentes da seleção peruana. Ya es claro, han puesto inyección. ¿Qué inyección le han puesto? Porque ahora dicen que no sé cuánto, se lavan la mano. ¿Por qué? Eso no es justo. Yo creo que deben asumir su responsabilidad. Ellos deben tener un informe de lo que le han puesto. A expectativa é a de que na primeira semana de dezembro a FIFA divulgue o resultado do julgamento. Independentemente do veredito, cabe recurso na Corte Arbitral do Esporte. Nesse caso, a questão se estenderia por mais alguns meses. Guerreiro terá que aguardar e lamentar não poder realizar o maior sonho dentro do futebol, como me disse nessa entrevista no mês de abril. Faz muito tempo que o Peru não está classificado nessa Copa e, nossa, é meu sonho. Eu poderia morrer, depois de classificar o Peru, eu poderia morrer tranquilo. Ao dia seguinte,